financiamento, não poderíamos começar de uma melhor forma com a ajuda do nosso associado Luiz Gerabi, da Capitalis. Aproveitem o conteúdo e estamos à disposição da Adit Brasil. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Gerabi, sou diretor comercial e sócio da Capitalis. É um prazer estar aqui com você hoje, com todos vocês, e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre fontes de financiamento e alternativas de funding para o setor. E gostaria de agradecer especialmente a DIT pela parceria. E promover um evento desse é muito construtivo, não só para o setor de loteamentos, mas para o meu lado também, para entender um pouquinho mais do lado de vocês quais são as dúvidas, enfim, todos os pontos que a gente pode abordar numa conversa como essa. E só um pouquinho sobre o meu background: eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em finanças, estou na Capitalis há 7 anos, então no mercado financeiro, enfim, no mercado de fundos de investimento há 7 anos, e no ano passado já está de incorporação. Então já trabalhei em uma empresa de capital aberto, fazendo captação de recursos, então sei também um pouquinho das necessidades do outro lado da mesa. Só sobre um pouquinho sobre a Capitalis. A Capitalis é uma gestora de fundos de investimento focada em crédito. Então hoje a gente tem de investimento mais ou menos 2 bilhões sob gestão, e qual que é a nossa missão, né, como empresa? Promover o crédito como um bem comum, enfim, de cada nicho de mercado, como é, por exemplo, o setor de loteamento, e tentar promover e desenvolver um produto de crédito que seja acessível para todos os participantes desse nicho, principalmente os pequenos e médios. Eu vou passando a apresentação, e enquanto as pessoas estão entrando na sala, e eu acho que já podemos, espero que gostem. Qualquer dúvida, no final da apresentação, a gente vai conversando e tirando as dúvidas. Bom, primeiro ponto que é sempre importante contextualizar é por que o setor de loteamento carece de financiamento, né? Então, sempre as pessoas vêm me perguntar, não tem muita alternativa de funding, enfim. Tem uns pontos aqui importantes para contextualizar a nossa apresentação. Então, primeiro e muito importante é a questão da informalidade. Quando a gente fala de informalidade, na verdade, ela está ligada a alguns pontos aqui também nessa lista, que é principalmente o perfil do loteador. Então, quando a gente pensa no perfil do loteador de forma geral, então eu não estou falando que não existam empresas de loteamento profissionais, enfim, mas a grande maioria são empresas familiares, detentoras de terras, que ao longo do tempo, com a cidade encostando nessas terras, viram o valor que existia nesses imóveis e resolveram desenvolver imobiliários. Claro que estudando de certa forma, mas assim, sempre uma coisa mais... um grande valor, uma instituição financeira, um grande fundo, quando ele vai olhar para um setor, ele sempre vai pensar, ou seja, quais informações primárias eu consigo entender, tirar desse setor, o que está disponível para entender questões de inadimplência de forma geral, de vendas, enfim, de tudo que tenha aí de informação primária, e o setor. Então, principalmente os bancos, quando eles vão adentrar dentro de um nicho específico, ele precisa de informação para justificar o investimento que ele vai fazer para entrar ou criar um produto de crédito de prateleira, enfim. Ele precisa ter essas informações, e hoje a gente não tem tanta informação disponível.
inelegibilidade, esse é um ponto muito importante. Então, principalmente no que tange os recursos da poupança, então, quando a gente fala de MAPA 4, o Sistema Financeiro Habitacional, os recursos da poupança eles não são elegíveis para os projetos de loteamento. Então, grande parte desse recurso que estão na poupança são direcionados para outros mercados, né, incorporação, enfim, para a compra de imóvel pronto, e como eles têm uma exposição muito alta já no mercado imobiliário, eles acabam criando outras alternativas para outros. O processo de venda também é muito importante. Hoje, quando o investidor olha para o mercado de loteamento, quando a gente fala principalmente de baixa renda, enfim, o investidor percebe que a análise de crédito e o processo de um todo ele é feito de forma mais facilitada. Ou seja, você vê loteadores que, quando vai vender um lote, só olha o holerite, não entende se o cara tem realmente qual a condição de pagamento dele. Claro que a gente sabe que o processo é um pouco diferente, tem que entender essas especificidades do setor. O perfil do loteador, a gente já falou, empresas menores, familiares, não tão profissionais, com governança, com balanço auditado, que isso que os grandes agentes financeiros gostam de olhar. Outro ponto que é muito importante, que acaba afugentando os grandes investidores, é a questão da legislação e Ministério Público. Quando a gente fala de legislação, a gente sabe que existe uma lei ampla 6766, que é uma lei federal que rege todas as especificidades aí do setor, mas aí quando você vai com a lupa e entra nos municípios mais afastados, enfim, cada um tem o seu modus operandi. Você tem leis municipais que às vezes se confundem com leis federais, enfim, e aí, nesse sentido, o grande investidor, quando ele vai olhar um projeto como esse, medo que o Ministério Público, como ele atua de forma independente, pode embargar, aquela coisa que acaba afugentando um pouco mais o investidor institucional. E outro ponto muito importante é a questão do gerenciamento de carteira. O loteador, além de ser um loteador, ele acaba sendo um mini banco, né? Porque ele tem que controlar uma grande carteira de recebíveis, né? Que não é uma coisa fácil. Você medir questão de inadimplência, o contato com o seu cliente, e muitas dessas empresas menores acabam fazendo isso de forma um pouco mais manual, com sistemas que às vezes não conversam com a análise de investidores, e isso acaba dificultando um pouco a análise e também impedindo que ocorra investimento pela forma de gerenciamento dessa carteira um pouco mais artesanal. Tá? Então, de forma geral, todos esses pontos somados criam uma barreira de entrada para que grandes investidores institucionais ou bancos criem ou enxerguem o setor de loteamento como não sendo um patinho feio aí da história do mercado imobiliário. Bom, eu gosto de dividir o projeto de loteamento na ótica do investidor em 3 principais fases. Então, quando a gente vê a primeira fase, que a gente chama de fase pré-lançamento, que é a fase de aprovação, que é aquela fase bem subjetiva mesmo, todos aqui, os loteadores que estão nesse webinar comigo, sabem a dor que é a aprovação do loteamento, toda a parte de ambiental, da licença prévia, licença de instalação, todas as outras demandas que aparecem, né? E os projetos que são, de certa forma, urbanísticos e complexos. Então, nesse estágio, como é um estágio com um risco muito alto, quando a gente pensa na subjetividade da aprovação do loteamento, isso acaba afugentando muito investidores nessa fase do projeto. Então, quais alternativas que eu vejo como plausíveis hoje, mesmo vendo pouco movimento nesse sentido? Private Equity. Então, vamos falar. Private Equity, eu coloquei entre parênteses aqui Family and Friends, de forma mais como um apelido, porque realmente, quando você vai trazendo da sua SPE ou para uma fase desse projeto, realmente tem que ser uma pessoa mais de confiança. Eu não vejo um movimento grande de fundos, de participação entrando em projetos nesse estágio, ou entrando na própria loteadora mesmo, como vocês sabem, houve esse movimento no passado com as grandes, então teve Scopel junto com a Carlyle, você teve agora, não recentemente, mas há um ano e meio, 2 anos, a questão da Alphaville com a Blackstone, e você teve também a HS junto com a Cipasa.
Enfim, esses são projetos maiores de grandes fundos de investimento. Mas quando a gente vai no micro, realmente eu não vejo esse movimento de private equity. E o crédito bancário, enfim, quando você tem um imóvel, você consegue ir ao banco e tentar com garantia real levantar dinheiro para começar o seu projeto. Isso vai variar muito de acordo com o imóvel, com a capacidade de crédito de cada um de vocês. Mas é uma fase um pouco mais difícil de levantar um recurso específico para o seu projeto. Logo na sequência, a gente tem a fase de pós-lançamento e início de obras. Então, você já preparou todo o projeto, já tem toda aquela parte de estudos de demanda, já aprovou, e aí você lançou seu projeto, fez uma carteira e começou as obras. Aí, e é importante deixar claro, cada etapa que você vai evoluindo, vai reduzindo o prêmio de risco. Esqueci de falar. Então, na primeira etapa, o que eu vejo? Os investidores demandam um yield, uma taxa, quando eles vão entrar num projeto que está numa fase pré-lançamento, de 30% a 40% de retorno. No projeto de loteamento, o que eu tenho visto, a TIR desses projetos tem variado em média de 30% a 45%, dependendo do projeto. Então, o investidor ele vai querer algo próximo do que o loteador está tendo no desenvolvimento desse projeto. Quando a gente passa para a segunda etapa, que é a fase pós-lançamento e início de obras, você já eliminou um grande prêmio de risco, né? Então, você já eliminou uma parte importante de subjetividade, que é a parte de aprovação. Então, aí os investidores que vão olhar para essa etapa são principalmente os fundos de investimento, que desenvolvem as chamadas operações estruturadas, que são sob medida. Enfim, você cria uma estrutura para um projeto, pode ser dívida misturada com equity, alguma coisa que encaixe para aquele projeto e atenda a necessidade daquela SPE ou do loteador específico. Então, isso é muito costurado com fundos de investimento ou com outros investidores institucionais para projetos específicos. Private equity, às vezes, você tem um investidor que quer entrar naquela SPE, que está no estágio mais avançado, e aí começa a aparecer a figura da securitização, que eu vou entrar mais a fundo um pouquinho mais para frente na nossa apresentação, mas a securitização acaba sendo, sim, uma alternativa, mesmo não sendo tão acessada pelo fato de ainda existir o risco de obras. O investidor na ponta final da securitização, ele é um investidor de renda fixa, então ele não quer correr tanto risco de performance, então isso acaba influenciando um pouquinho. Então, na ordem aqui, o que eu vejo para esse estágio, operações estruturadas, aparece a figura do private equity e a securitização por fim. E aí, o que é o nível de retorno que os investidores buscam nesse estágio? De 15% a 25%. Isso aqui é com base no que a gente tem olhado, tá? É o que a gente tem visto aí no mercado. E aí, na sequência, quando você chega na terceira fase, que é a fase de entrega do empreendimento, ou seja, se você já teve o termo de verificação de obras, ou o nome que for aí para o município de vocês, você tem a questão, a primeira, que é a securitização, que sim é um instrumento muito utilizado, que antecipa essa receita futura que vocês têm dessa carteira, e aí você consegue, como você já tirou o risco de aprovação e projetos, você já tirou o risco total das obras, você já tem ali o seu empreendimento entregue, o que vai variar em questão de taxa é o modo de como você vendeu, como você estruturou esse contrato de compra e venda, ele foi feito como compromisso, ele foi uma escritura que você já passou imóvel para os compradores e fez alienação fiduciária, enfim, algumas métricas que a securitizadora ela vai olhar para conseguir captar dinheiro para você a uma taxa que o investidor que vai falar. No final do dia, você só é uma intermediária nesse papel aqui, né? E as operações estruturadas também acontecem fazendo cessões de recebíveis, alguns FDICs, né, fundos de investimento de direitos creditórios, antecipam essa receita também de forma mais simples. Então, isso que é importante falar. Para cada etapa do projeto, você tem alguns bolsos específicos que exigem níveis de taxa de acordo com o risco que eles enxergam. E esse é mais ou menos um resumo que, ao meu ver, é hoje o que acontece no mercado. Tá? Agora, dentro dessas alternativas, eu sempre gosto de olhar 5 principais itens para vocês. Então, o que é muito importante vocês na hora de avaliar o investimento no seu projeto, uma forma de financiamento, é importante vocês pararem para pensar o que está sendo proposto. Aqui de forma bem ampla e genérica, tá? Então eu estou falando de crédito bancário. Crédito bancário realmente tem uma alta burocracia quando você vai conversar com
um banco, sobre uma alternativa de financiamento. Claro que vai depender muito do relacionamento bancário de cada um, mas quando a gente fala de pequeno e médio empresário, ainda tem uma restrição grande quanto à creche, principalmente pelos últimos 2 anos que a gente passou. Descasamento de caixa. Isso é importante falar, porque o projeto imobiliário ele tem um fluxo de caixa específico. Quando a gente fala de loteamento, mais ainda. Então, você tem que entregar uma obra em questões de 24 a 36 meses e você recebe em 120 até 240 meses dos seus clientes. Então, você tem um descasamento de caixa e o banco ele vai te dar uma alternativa de PMT, enfim, você vai ter que pagar não necessariamente atrelado ao seu fluxo de caixa do projeto. Então, isso acaba, às vezes, sendo perverso, né? Você acaba levantando dinheiro, mas depois também fica descasado o caixa do seu projeto. Mas, de certa forma, os custos podem ser mais interessantes, o banco já tem um recurso captado para aquele fim específico e é padronizado. Quando a gente vai olhar a securitização, que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, a securitização, ela, de certa forma, tem uma alta burocracia, porque o investidor na ponta final, ele quer, quando ele vai comprar o CRI ou enfim, o instrumento que for, ele vai querer um título de renda fixa, ele vai querer receber religiosamente aqueles juros ou aquela amortização mensal e enfim, a securitizadora vai buscar loteamentos que tenham uma formalidade, que tenham os contratos bem registrados. E para uma operação de securitização, você tem vários custos fixos que estão atrelados a ela, seja o monitoramento da carteira, agente fiduciário, você vai ter que contratar a própria securitizadora, você vai ter que, às vezes, colocar um rating para a sua operação, a securitizadora vai sugerir para que os investidores consigam enxergar qual o risco de forma imparcial daquele projeto. Então, existem vários custos fixos, além da taxa de desconto que vai ser utilizada para trazer a valor presente à sua carteira, que muitas vezes inviabilizam essa operação dependendo do volume da carteira que está sendo apresentada. A securitização também, dependendo da forma como ela é estruturada, ela tem um conceito que chama de cobrigação. Enfim, se tem uma inadimplência no seu empreendimento, de certa forma, o próprio loteador vai ter que cobrir esse descasamento, essa inadimplência com o caixa da empresa. Em momentos de crise, o que aconteceu, que a gente tem visto, muitas dessas operações foram muito perversas no sentido de o loteador precisar tirar muito dinheiro do caixa para cobrir a inadimplência e acabou que a operação foi para o brejo. Então, tem que ser muito bem estudada qual as características e o que está sendo proposto na securitização e para ver se enquadra com o seu perfil de projeto e de empresa. É muito importante falar também que a securitizadora ela é uma intermediária. Ela que vai viabilizar a conexão entre os investidores e o loteador, ou seja, ela vai pegar o seu contrato de compra e venda, a sua escritura, ela vai transformar isso num título imobiliário que pode ser negociado no mercado financeiro. Então, de certa forma, ela ainda não vai ter o capital disponível para a operação, ela vai intermediar e, enfim, ela vai estruturar a operação e pode ser que na ponta final não tenha interesse do mercado financeiro, dos investidores, por aquele projeto. E eu já vi alguns casos de frustração, né? Quando você entra num processo, faz todo o processo de diligência, enfim, aí o dinheiro acaba não vindo. E a padronização, isso é um ponto positivo, que tem um processo super bem padronizado, enfim, que ocorre de maneira bem padronizada. Como eu disse, as operações estruturadas, elas não têm tanta burocracia, vai ser uma coisa sob medida, os custos podem ser elevados pela falta de padronização, ou seja, vai ser específico para aquele projeto. O descasamento de caixa não vai ocorrer, porque vai ser costurada sob medida para aquele projeto. Eles vão precisar, sim, buscar capital para essa operação, mas, de certa forma, o fundo já vai estar um pouco mais alinhado nesse sentido e realmente não tem uma padronização. Por fim, o private equity assim, o que a gente fala é a primeira opção que tem, na verdade, tudo. A autoburocracia, o custo vai ser elevado, ou seja, o investidor vai querer um retorno muito maior para entrar numa fase diferenciada do projeto. Vai ter descasamento de caixa, porque ele vai ser um investidor comum dentro do seu projeto, então você vai ter que cobrir o fluxo adicional. Busca de capital também, e são, de certa forma, essa matriz é importante para vocês na hora de avaliar uma operação específica.
Aqui é só um comentário sobre aquela operação que a Caixa estruturou, né, o Produlote, que foi, de certa forma, assim, acho que, não sei de vocês, aí depois a gente pode bater um papo, se alguém já aderiu a essa modalidade de financiamento, eu queria muito saber como foi, qual foi a sua visão sobre essa operação, porque eu até agora, de todos os loteadores que a gente conhece e vê, a gente ainda não viu ninguém que aderiu a essa modalidade, mas foi algo um pouco frustrante no sentido de, eu acho que pegar outras garantias adicionais, criar alguns gatilhos que não comportavam para o projeto de loteamento, enfim, isso só para mencionar aqui, depois a gente pode discutir se alguém conseguiu essa alternativa ou se alguém está utilizando esse recurso. Aqui um pouquinho mais a fundo da securitização, que eu sei que é um tema muito importante para vocês. Então, é o que a gente está falando, né? Uma ferramenta utilizada, eu acho que na maioria dos loteadores, eu acho que é uma das únicas alternativas de funding, mas que hoje, como o investidor está muito avesso a risco, é o que eu disse, a securitização está ocorrendo em fases mais finais do projeto, ou seja, até depois do lançamento, o pessoal acaba esperando um pouco mais para ver realmente a relação entre o que o cara pagou, né, o cliente final pagou em relação ao imóvel, tem que ser um pouco mais avançado, enfim. Então, a securitização acaba sendo, sim, uma modalidade boa, mas que não necessariamente vai suprir a necessidade do loteador, que é a fase de obras, né? Então, que realmente o que eu vejo que a maior necessidade do loteamento é a parte de obras. E aí, alguns números da securitização, para que a gente possa discutir depois. Aqui, o que eu vi, né? Eu fui no site da Ambima, que é a agência que regula essas emissões, e peguei todas as emissões de CRI, né, nos últimos 3 anos, e fiz uma comparação com as emissões que estavam relacionadas ao loteamento. Então, você vê que a representatividade aqui, ó, ela é muito pequena. Desde 2015, você tinha uma representatividade pequena já, então você tinha, só que em bilhões, tá? Então, a gente teve 1 bi de emissões de CRI para loteamento, e o mercado todo foi emitido 8,8 bi em CRI. Já em 16, você teve 16,4 bilhões de emissões de CRI. Isso aqui, na verdade, teve uma emissão da Caixa no finalzinho, eu lembro, em dezembro de 2016, de 8 bi, que deixou um pouco distorcido esse gráfico. Mas se desconsiderar essa emissão da Caixa de 8 bilhões, você teve quase o mesmo nível aqui de emissões de CRI. E aí, para loteamentos, foi de 460 milhões as emissões de CRI. Então, diminuiu até mais aí a representatividade no total. Em 2017, teve um número de emissões muito pequeno. Então, principalmente pela questão da crise, aversão a risco dos investidores, houve uma diminuição dessas emissões, e você vê que aqui teve só 120 milhões não para loteamento. Então, ainda é muito pouco representativo, a representatividade é muito pequena no todo, né, quando você vê o mercado de securitização. Enfim. E aí eu coloquei também, eu fiz uma pesquisa aqui dentro do site da Ambima, e a gente vê quem são as pessoas no final do dia que investem nesses papéis, né? Então, você vê aqui um movimento interessante. Em 2016, principalmente, você tinha grandes investidores institucionais comprando esses papéis e poucas pessoas físicas, né? E agora, eu acho que principalmente pelo apelo, né, de ter isenção de imposto de renda, os investidores pessoa física começaram a comprar mais esses papéis e se interessar mais por essa modalidade. Então, ficou um pouco mais dividido. Então, no final do dia, quando eu falo isso, o que é importante notar? Que a pessoa física na outra ponta, ela é um médico, ela é um dentista, ela é um engenheiro, e ela não entende tanto do mercado de loteamento ou de qualquer outra operação que ele está comprando, de um shopping, enfim. Então, por isso que a securitizadora tem que deixar o mais redondo possível essa operação, e, de certa forma, a formalidade por trás tem que ser tão grande para deixar que o instrumento que é feito no loteamento tem que ser praticamente investimento de renda fixa. Tá? E aqui embaixo, um pouquinho das taxas que a gente encontrou
nas emissões em cada ano. Então, se vocês derem uma olhada na média dos spreads, então a gente está falando de operações que saíram em 2015, na média, né, de 12%, 2,13%, 12% em 2016 e 14,21% a média em 2017, tá? E o que isso significa? Que mesmo com a queda, então a gente está vendo a queda da Selic aqui embaixo, eu fiz uma média anual. Mesmo com a queda da Selic, a gente encontra um aumento nas taxas das emissões. Então, ainda a percepção de risco acaba influenciando muito nesse mercado. Você vê que a queda na Selic ainda não influenciou a queda das emissões do que a gente tem visto por aqui, tá? Bom, aqui um pouquinho só sobre a Capitalis. Como eu disse, a nossa estrutura aqui foi montada realmente para criar alternativas de crédito específica para setores, para nichos, na verdade, e acabar criando soluções que viabilizem não só os grandes projetos para grandes empresas, mas para qualquer empresa do setor, a pequena e média empresa que queira né, ter uma vantagem competitiva importante. Então, o que a gente desenvolveu nesse sentido, depois de todos os estudos, de todas as modalidades de financiamento que a gente encontrou no setor, a gente desenvolveu um produto que chama Buy Slots. Enfim, esse produto, hoje a gente pegou todos os desafios que existem no mercado, então a alta custo elevado, toda a questão de descasamento do fluxo de caixa, a busca por capital e a falta de padronização, e a gente criou uma solução que ela é super flexível. Enfim, a gente tem feito diversos projetos pelo Brasil todo, e qual que é a ideia desse produto? É que o próprio projeto nos pague o financiamento da obra. O loteador precisa ter, no mínimo, 20% de obras, 30% de vendas, e a gente financia todo o saldo de obra dele com a própria carteira do loteamento sem nenhuma PMT fixa. Ou seja, não existe, eu não vou cobrar do loteador uma PMT mensal. É o próprio projeto que vai nos pagar em até 48 até 60 meses de operação. Tá? Quando a gente fala dos custos fixos, né, que envolvem as outras operações maiores, todos esses custos já são nossos, então a própria taxa da operação que vai ser dada, ela já inclui esses custos, não tem toda aquela contratação de agente fiduciário, todos os outros agentes que trabalham numa operação de securitização, por exemplo. Os recursos já são nossos, então eu não preciso ir ao mercado procurar recursos para financiamento e é padronizado. Então, a gente criou um produto que hoje ele é super padronizado, todos os contratos são específicos e tem funcionado muito bem, não só para os grandes, mas para os médios e os pequenos principalmente. Tá? Então, é uma solução que tem funcionado muito bem. Ela é super simples. Então, como ela funciona na prática? Eu libero um recurso para a obra conforme a medição. Então, a gente tem uma parceria hoje forte com a Ingebank, que é uma empresa que faz medição de obra. Ela todo mês mede quanto o empreendimento evoluiu. Eu libero o recurso conforme a evolução de obra até que o empreendimento seja entregue. Né? Do outro lado, a gente tem a questão dos recebíveis. Então, nos recebíveis, a gente cria uma conta específica para a operação, que os empreendimentos eles vão fluindo, os recebíveis vão fluindo nessa conta. A gente tem uma parceria com uma empresa que chama Certificadora de Créditos Imobiliários também, que ela acaba ajudando a fazer o espelhamento da cobrança para os nossos investidores, entendeu? Então, no final do dia, é um mecanismo o projeto ele fica autossustentável com o nosso financiamento e ele tem toda essa estrutura mais facilitada. Hoje, estamos já presentes em 8 estados, 16, até mais operações em andamento, tá? Acho que são cerca de 20. Já financiamos mais de 150 milhões em obra, então quando você fala em projeto de loteamento, que a gente tem visto hoje, uma obra grande já é de 15 milhões, 20 milhões, então não tem muitos projetos além disso. Então 10 mil lotes urbanizados conosco aqui e a gente tem no pipeline 40 operações que vai dar 400 milhões até o final do ano, tá?
Aqui eu quis trazer um caso real, né, para ilustrar melhor o que seria uma alternativa para um loteador que é pequeno e médio. Então, a Etos é uma incorporadora no interior de Sergipe, de uma região que se chama Itabaiana, que é mais, dá uns 45, uma hora de Aracaju. O Edson, que é o proprietário da empresa, quando nos procurou, ele é um urbanista, que desenvolvia alguns projetos por ano, com deficiência no caixa, ele não conseguia evoluir, de certa forma, na velocidade que ele queria, e foi quando ele nos procurou e a gente desenvolveu em conjunto o financiamento para os seus projetos. Tá? Então, o que aconteceu nesse caso? Ele tinha um descasamento no fluxo de caixa que não conseguia crescer. Essa é a principal dor dele. E a gente desenhou 2 operações de financiamento da produção para os 2 projetos que ele tinha já lá na empresa dele. Qual foi o resultado disso? Então, ele tinha um cronograma esperado de 24 meses, nós conseguimos executar em 12 meses. Com isso, a percepção do mercado de Itabaiana é que realmente o projeto estava sendo executado da melhor maneira possível. As vendas aceleraram, não só as vendas aceleraram, como teve um aumento significativo no preço do metro quadrado. E eu vou passar no próximo slide. Teve um aumento de 200% na rentabilidade do investimento que eles fizeram lá. E redução, mais importante de tudo, é que houve uma redução de 50% no investimento total do projeto. Então, assim, de forma mais qualitativa, houve uma consolidação muito forte da Etos no mercado interior ali de Itabaiana, de toda aquela região, e hoje eles já conseguem fazer muito mais projetos por ano e tem um mercado já que conhece a marca e o posicionamento dele. Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo olhar, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o zoom. Aumentar um pouquinho. Estão conseguindo ver? Todo mundo vendo? Se tiver algum problema, me avisa. Aqui, só para explicar para vocês, foi quando eu olhei o projeto deles na tela da esquerda, sem o nosso financiamento. Enfim, então eu vi um projeto de 43 milhões de VGV, que tinha os redutores da receita. Então, como todo projeto, ele tinha 5% de comissão, imposto 6%, não saía do caixa dele, isso aí é só um redutor de receita. O que ele tinha que investir? Ele investiu, né? Então, quase 1 milhão aí de projetos de licenciamento. Ele tinha uma obra para fazer de 11,2 milhões, e o terreno foi comprado, então ele foi 2 milhões de terreno e mais 1,5 milhão de outros custos operacionais que ele investiu também. Então, no final do dia, o que foi as despesas totais do projeto foram 20,6 milhões. Ele ia ter um alto, enfim, tinha uma margem boa, 22,4, que dava quase 52% aí de margem. Mas, no final do dia, ele ia ter que investir 15,5 milhões. Ia ter um descasamento grande de caixa, né? Então, quando você soma as obras com os projetos, outros e terrenos, você chega no 15,5 milhões. Então, quando você faz o dividido pelo retorno, ele teria um retorno sobre investimento de 144%, que é bom. Mas ainda ele ia ter que investir todo esse dinheiro aqui. E aí, quando a gente propôs para ele o financiamento, qual foi a estrutura proposta, né? O projeto segue os mesmos critérios, 43 milhões com imposto e comissão. Os projetos de licenciamentos ainda continuam, então existe esse investimento ainda. As obras também. Então, na verdade, as obras aqui, o que representa isso aqui? Se eu não me engano, é aproximadamente 35% do volume total que ele deveria investir. Então, esse foi o começo que ele colocou, foi o que a gente conseguiu estruturar para ele. Hoje, a gente consegue projetos até com 20% de obras, a gente já consegue entrar. E a gente financiou 3 milhões para ele de obra. Então, no final do dia, esses 7,3 milhões, ele deu um custo de financiamento para o loteador de aproximadamente 4 milhões, deu 3,8 aqui. Então, sim, ele teve uma redução, o custo aumentou do projeto dele, ele teve mais esses 3,8 no final da linha aqui de custo, mas quando você vai fazer uma conta, né, de retorno sobre investimento, ele ainda vai ter um retorno grande, mas apenas investiu 8 milhões no projeto dele. Então, ele teve um retorno
50%, 55% maior do que ele teria se ele tivesse feito o projeto sem financiamento. Então, a mágica da alavancagem, né, de forma sustentável, que caiba num projeto de loteamento, ela acaba reduzindo toda a sua exposição de caixa e, na verdade, aumentando muito o retorno sobre o investimento. Tá? Então, é muito importante a avaliação, não só dessa modalidade, mas, como eu disse, de todas as outras que a gente expôs aqui, entender os critérios específicos. O primeiro é, o fluxo de caixa do meu projeto se enquadra com a modalidade de financiamento proposta? Ponto. A modalidade de financiamento, ela é adequada para o meu perfil? Enfim, se você é baixa renda, se você atua no segmento de baixa renda, se você atua no segmento específicas que podem atrapalhar um pouco o desenvolvimento do seu projeto. Enfim, então, gente, essa é, na verdade, a minha mensagem. Eu acho que e agora a gente pode abrir para discussão. Eu acho que vai ser mais construtiva a nossa conversa agora, se a gente puder conversar um pouquinho sobre o assunto. E eu gostaria de agradecer a todos aqui, e principalmente a DISC, por promover esse encontro. E agora estou à disposição para responder a pergunta de vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou começar aqui pelo Márcio. Só um minutinho. Hipótese A, qual era o valor que já tinha sido vendido pela Ethos e quanto já havia sido recebido? Ótimo. Márcio, o seguinte, normalmente eu entro em projetos que estão com 30%, 40% de vendas, tá? É um conforto suficiente que o projeto, brincando, ele não é um mico, porque o investidor, no meu caso, crédito, você não quer correr o risco de equity, que é justamente risco de vendas, enfim, esses riscos. Então, 30% para mim já é o suficiente, que eu acho que foi o caso da Ethos para entrar num projeto como esse. Aqui do Fernando Nascimento, o foco da Capitalis é somente financiamento da produção, qual a taxa e o custo final da operação? Na verdade, Fernando, a Capitalis ela tem outras opções. Então, eu faço desde a cessão, né, de recebíveis de empreendimentos já entregues pelos meus fundos, que é muito mais simples que uma securitização. Então, eu não preciso, na verdade, ter toda aquela formalidade, enfim, contratar todos aqueles custos fixos, e eu consigo fazer operações menores. Então, além do nosso financiamento da produção, que eu faço operações, eu esqueci de falar isso, mas o mais importante é que eu faço operações de 2 milhões até 20. Esse é o meu espectro, né? E quando você pensa em securitização, quando você faz operações abaixo de 15 milhões, esses custos fixos ele aumentam tanto. Quando eu falo de taxa, tá, vai depender muito de cada projeto e cada estrutura, mas na média, o que a gente tem dos projetos que eu tenho financiado, eles variam de 1,2, dependendo do grau de risco, enfim, das características do projeto específico, tá? Isso eu falo ao mês. Que cubra apenas a exposição de caixa. Na verdade, eu cubro o saldo de obras. Por que isso? Porque, na realidade, eu preciso... Minha única garantia para não ocorrer a interrupção do fluxo de recebíveis, é que a obra seja entregue. Ou seja, eu preciso garantir, né, ter todo o saldo de obra garantido para que a obra seja entregue no tempo, os clientes continuem pagando e, no final do dia, o meu investidor ter a certeza que ele vai receber conforme a gente combinou. Tá? Então, só a exposição de caixa eu não tenho toda essa garantia. Então, eu tenho que garantir todo o saldo de obra. Deixa eu ver. Tiago Santos, deixa eu só subir um pouquinho aqui. Eu acho que ele falou sobre a questão da alienação fiduciária. Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje a gente percebe que, na maioria dos casos, ou na grande maioria, as pessoas não, principalmente quando a gente fala de segmento baixa renda, você não tem uma alienação fiduciária. Então, a gente adaptou nosso produto para que isso não seja necessário. Então, hoje eu trabalho com compromisso de compra e venda, com promessa ou compromisso de compra e venda, sem previsão de alienação fiduciária para
esses empreendimentos, tá? E outra coisa importante, só aproveitar aqui o gancho, a gente também não tem nenhuma exigência de tabela, tá? Então, de certa forma, a tabela, claro que quando você vai comparar, né, as tabelas, tem a tabela SACOC, aí você tem a tabela Price, SAC, enfim, só Price. Tem outras casas que não financiam com tabela SACOC. A gente, do nosso lado, entende que em certas regiões isso por enquanto, é importante, porque a concorrência está usando, então a gente consegue adequar a tabela SACOC para o nosso financiamento também, tá? O índice de lucratividade do projeto... Tiago Santos, podemos somar a carteira de 3 ou 4 ou 5 loteamentos para chegar a 30, 40 milhões de carteira, securitizadas e diluindo os custos fixos? Sim. Quando você fala de securitização, é importante lembrar disso. Você vai agregar recebíveis, né? Então, vamos falar recebíveis de longo prazo, a securitizadora vai avaliar esses recebíveis, vai construir uma operação para os investidores, então ela vai fazer a comunicação do que você tem de ativo para o mercado financeiro, e aí você consegue diluir esses custos, sim. Então, existe uma linha de corte que, na verdade, é um pouco subjetiva, né? Mas muitos falam então, abaixo de 15 milhões, os custos fixos eles influenciam tanto no volume, né, da operação, que no final, quando você faz a conta do custo all-in da sua operação, né, que é chamado dessa forma, ele fica muito alto. Então, independente se a taxa é 8% ao ano, 10% ao ano, quando você soma os custos fixos, ela vai para a casa dos 15, 16, enfim, dependendo da estrutura proposta aí. O credenciamento dos parceiros com a Capitalis, como é feito? Hoje a gente tem uma equipe grande aqui, a Capitalis é uma empresa de mais ou menos 100 funcionários, a gente tem uma área só específica para loteamento. Então, a gente faz toda a parte de cadastro do empreendimento, do loteador em si, tem um processo super parametrizado já dessa forma, de diligência, para que a gente financie os projetos da forma mais rápida possível. Eric Santos, considerando operações de securitização, qual o cenário ideal para ter uma taxa menor de desconto? Próximo de 8%, como apresentado na entrega do TVO. Eric, é o seguinte, hoje, o que é importante você ter em mente, eu acho que para reduzir a taxa, né, da sua operação? Em primeiro lugar, o que você já disse, TVO. Então, com o TVO, você já eliminou a questão do risco de performance, né? E outra métrica muito, muito utilizada é a questão do histórico de pagamento de cada um desses clientes. Então, os investidores gostam de olhar os 12 meses para trás, ou até 24 meses, como foi o comportamento dessa carteira, né? Quantas pessoas atrasaram o pagamento de 30, 60, 90 dias? E aí eles fazem uma régua, chama a regrinha, né? Que são 3, 2, 1. Ou seja, um cliente que tem um atraso de 30 dias, teve um atraso nos últimos 2 meses, 30 dias, acima de 3 vezes. Um cliente que teve um atraso de 60 dias, acima de 2 vezes. Um cliente que teve um atraso acima de 90 dias no pagamento, acima de 90 dias, uma vez só, eles retiram isso da operação. Então, eles separam o joio do trigo e aí vão pegar só os contratos, né, que passaram sobre esses critérios de elegibilidade, entre outros aqui que eu vou falar. Então, tem outro critério que ele faz também, que é o loan to value, o LTV, que é chamado, né, que é a relação de qual o valor do lote sobre o valor, o saldo devedor daquele cliente. Então, para ver a razão de garantia, né, ou o quão comprometido está aquele comprador com relação àquele lote, né, quanto ele pagou em relação àquela dívida que ele tinha naquele imóvel. Isso é mais de 70%, 80% também, para que esse recebível esteja elegível a uma securitização. E aí também entra a questão da alienação fiduciária, né, o investidor de securitização, ele normalmente exige alienação fiduciária por conta, claro que na 6766 você já tem a previsão de retomada, enfim, existem esses mecanismos que a gente conhece, mas o investidor na ponta final, ele não quer ter uma imprevisibilidade do recebimento dele, ele quer ter a previsão da alienação fiduciária,
que é um rito extrajudicial, você vai, o cara parou de pagar, você consegue ir a leilão esse imóvel, e, enfim, você tem uma previsibilidade de recuperação do ativo. Então, falou de comportamento o behavior, que a gente chama, que é a questão dos atrasos, o LTV, questão da alienação fiduciária, muito importante, e também, outro ponto é a própria inadimplência. Então, se você tem contratos em aberto, o investidor também não vai fazer a cessão, vai comprar esses contratos que estejam com um fluxo inadimplente. Então, todos esses critérios acabam reduzindo muito o tamanho da carteira que vai ser securitizada, mas também se você tiver todos os critérios aqui ok, você consegue reduzir cada vez mais a sua taxa, tá? Financia apenas loteamentos ou também condomínios residenciais de lotes? O condomínio de lote, se não me engano aqui, você está me falando que é dentro da lei 4.951, né? Você está falando de loteamentos fechados, que é um pouco, ainda existe uma certa subjetividade, mas sim, a gente financia condomínios de lotes fechados, dependendo de como foi aprovado isso, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui, se eu consigo subir. Estou conseguindo. Pessoa física, como é o desempenho do seu processo sem alienação fiduciária versus as securitizadoras com alienação fiduciária? Desempenho, o que eu tenho visto, a questão da retomada em comparação com a alienação fiduciária é o seguinte: quando um cliente fica inadimplente, ele, de certa forma, se você tem um processo bem regrado de cobrança, você tem uma proximidade com esse cliente, você consegue entender qual a necessidade dele, enfim, você tem a proximidade, e o processo de retomada ele é simples. O próprio cliente ele não vai querer entrar numa briga judicial, ele sabe que vai ter custos, grandes custos aí, que envolvem advogados, enfim, e vai acabar num acordo amigável. Então, quando quando você fala de alienação fiduciária, sim, você tem uma garantia adicional, se houver uma briga, alguma coisa nesse sentido com o cliente, você consegue, de forma extrajudicial, recuperar aquele ativo. Então, você tem essa previsibilidade maior de recebimento. Qual o percentual de LTV que eu adoto? Na verdade, essa análise ela é feita, mas ela não é necessariamente um parâmetro meu, tá? Então, eu vou avaliar dentro de vários critérios como está vendido esse empreendimento, qual é o percentual de obras, quanto eu vou financiar em relação à carteira que já está vendida. Então, na verdade, o que eu gosto de ver é que pelo menos a carteira performada, que é os 30% de vendas ali, cubra grande parte já do que eu estou financiando de obra. Então, quando a gente está falando de uma obra de loteamento, ela representa 15 a 20% do VGV, né? Então, projetos de condomínio fechado, aí a gente chega próximo dos 30%, dependendo do nível de sofisticação. Mas, normalmente, 30% de vendas já cobre o meu, né? Se você pensar, né, que nesse sentido, já cobriria a minha exposição de caixa no projeto. A Márcia aqui, Brandão. Não, na verdade, CD industrial, olhando nesse momento, por enquanto, o que a gente faz é realmente loteamentos residenciais. Em incorporação, a gente também tem um produto específico para residencial. Os contratos de vendas precisam registrados ou um instrumento particular supre para fins de para financiamento.
não precisa ser registrado, tá? Os instrumentos particulares já suprem os 30% do financiamento. Então, como eu disse, a nossa ideia inicial, quando a gente olhou para o setor, foi tentar não modificar o jeito que vocês atuam, que é muito importante, tem as suas particularidades, então a ideia é não acarretar custos, enfim, todo o processo que vocês têm, a gente quis adaptar do meu lado e não adaptar vocês ao financiamento, tá? Então a gente usa esse instrumento particular como lastro da minha operação, ao VGV da obra. Não entendi muito bem essa pergunta, se puder explicar um pouco. Eric, qual o percentual colateral para a price e para a Sacor? Quando você fala colateral, eu acho que você está falando sobre uma reserva, ou seja, a nossa operação isso não existe, tá? Então, o que eu vou avaliar é a capacidade de pagamento desse projeto, enfim, todo recurso que cair nessa conta, independente se for price ou Sacoca, a gente vai fazer nossas projeções e ele vai alimentando, né, ele vai me repagando a operação ao longo desses 48 ou 60 meses, enquanto eu estou financiando toda a obra no período mais curto. A tabela Sacoca é a mesma que a tabela gradiente, ou seja, que ela vai crescendo ao longo do, né, a cada ano, tem gente que está fazendo, mas ela a minha opinião, acho que é importante deixar claro aqui, quando vocês forem estruturar uma tabela de vendas, mesmo que ela seja mais simples de vender, o mercado financeiro tem uma aversão grande a essa tabela. Tá? Então, de forma geral, se for uma securitizadora ou qualquer outro investidor, ele enxerga com maus olhos pela questão da inadimplência, porque a partir do segundo, terceiro, quarto ano, se o cliente não tem um aumento considerável aí no poder aquisitivo, ela é perversa e começa a ter uma inadimplência, vocês já devem saber, uma inadimplência muito alta. Então, se você não tiver um mercado, uma reserva de mercado muito grande para fazer essa reposição e cobrir esse buraco, essa é uma tabela bem perversa. Então, minha sugestão é que se analise mais a fundo, talvez criar uma tabela price um pouco mais longa, com uma condição mais, mas que na hora de você antecipar esse recebível vai ser muito mais fácil. Você falou agora há pouco que a Capitalis só entra com 30%. Pelo 30% venda ou 30% de obra executada? Eu estou dando números gerais, tá? Então, o mínimo que eu já fiz, tá? Só para você ter uma ideia, foi 20% de obra e 30% de venda. Márcio, da forma que você achar melhor. Então, como eu entro no momento subsequente, como eu não estou com você desde o começo para estruturar toda essa parte de tabelas, enfim, eu vou avaliar da forma que você me trouxer o projeto. Então, eu já financiei projetos que têm tabelas super extensas, de até 200 meses, ou projetos que têm tabelas mais curtas, de 120, enfim, vai variar de projeto a projeto, mas eu não tenho nenhuma restrição quanto à modalidade de venda. Tá? Então, o primeiro ponto aqui do Henrique Weber, como é o contrato de tirador e capital? O contrato de cessão de direitos creditórios, tá? E eu, pelo meu veículo, que é um fundo de investimento em direitos creditórios, eu vou fazer a cessão desses recebíveis presentes, então, da sua carteira que já foi vendida e dos futuros, enfim. Então, enquanto o seu empreendimento ele acontece, ele vai vendendo os lotes, vai formando uma carteira maior, esse fluxo vem prioritariamente para pagar a minha operação, enquanto, do outro lado, deixa eu responder só a sua segunda pergunta. Como é o fluxo de aportes a capitais para o loteador? Enquanto, do outro lado, eu estou aportando dinheiro no seu projeto conforme a medição de obra. Então, tem um engenheiro que vai na sua obra, você evolui no mês, eu te dou 2 milhões. Evoluiu mais 2 milhões, mais 2 milhões. Do outro lado, você tem todos os recebíveis fluindo em outra conta da operação para que o meu empréstimo seja pago num empréstimo, né? Que a nossa operação seja paga num prazo maior.
3, como é o fluxo de retorno do aporte da Capitalis e quais as garantias solicitadas. O fluxo de retorno é assim, certa forma, rendimento de 12 a 60 meses de acordo com o próprio pagamento do seu projeto. Tá? Então, os retornos têm variado, como eu disse lá atrás, de 1,2% a 1,5% ao mês, dependendo do projeto. Isso é importante. A gente, pensando muito na estrutura que já existe hoje, a gente não trabalha com garantia de alienação fiduciária de imóvel, porque ela é muito cara e inviabiliza essas operações. Então, como que eu trabalho hoje? Principalmente com alienação das cotas da SPE. Enfim, esse é muito fácil, é registrado só no cartório, não tem um custo zero, e com o próprio aval dos sócios da loteadora, tá? Então, são custos relativamente baixos, que na verdade, viabilizam muito mais operações menores. Francisco, no Rio Grande do Norte já fizeram parcerias. Hoje a gente tem algumas operações, sim, não investidas, mas em negociação aí na região. Mas, assim, estamos abertos às novas parcerias aí na região também, tá? E outra coisa importante, a gente não tem restrição regional. Então, eu olho desde o interior do Maranhão até Porto Alegre, enfim, a gente está fazendo no âmbito financiamento nesse âmbito mais nacional mesmo. Vocês, a Capitalis, já atuam no litoral norte da Bahia. Se eu não me engano, a gente tem 2 projetos na Bahia. Eu posso checar exatamente a região e te passar, cara, mas, enfim, eu não tenho certeza agora. Tiago, poderia enviar o checklist de documentos para elegibilidade dos projetos? Perfeito. Com certeza eu vou falar com o pessoal aqui da DIT, e conforme for, a gente já deixa com eles para que quem tiver interesse já ficar com esse material para cadastro e a gente fazer uma análise dos projetos. Gente, eu acho que agora o nosso tempo acabou. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Foi bastante interessante. Se tiver mais perguntas, meu e-mail está aí. Eu posso passar também para vocês aqui da Capitalis. As nossas portas estão abertas a novas ideias, a qualquer questionamento, porque realmente a gente enxerga o setor de forma muito específica, né? Então, todas essas especificidades a gente leva em consideração na hora de financiar esses projetos e a gente acredita muito no setor de loteamento. Então, o que precisar do meu lado, eu estou à disposição, tá? Novamente a DIT pela promoção desse evento e qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Um bom dia a todos.